Bem-vindos ao Expresso DT, o videocast do Sebrae no desenvolvimento territorial. Hoje a gente vai falar do uso do poder de compras público, forma como os governos podem fazer uso das suas licitações para promover o desenvolvimento local. Com a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, que é a Lei Complementar 123, um grande avanço nos mercados para a pequena empresa, nas oportunidades de negócio para a pequena empresa, um grande avanço, sem sombra de dúvida, foi a abertura das licitações com uma grande política de fomento ao desenvolvimento local, por meio do qual os municípios, estados e a União passam a ter a obrigação de fazer compras especificamente das microempresas, empresas de pequeno porte, microempreendedores individuais. Então existe um capítulo na lei que trata desse uso do poder de compra. Não se compra mais olhando apenas o preço, em algumas vezes a qualidade ou preço. Se compra vendo o desenvolvimento econômico local, o não vazamento de recursos daquele território, as compras feitas localmente. Isso vale para as 3 esferas de poder, mas sem sombra de dúvida, aquele que tem um grande potencial de espalhar esses recursos e de fomentar mais o desenvolvimento com base nessa política são os mais de 5.500 municípios que o Brasil tem. Então, o que está nesse capítulo? Todos têm que obrigatoriamente cumpri-lo, é fundamental. O Brasil hoje já tem mais de 4.000 leis municipais, já existe a regulamentação federal e já existem várias regulamentações estaduais. Mas o que é importante a gente frisar? São vários dispositivos. O primeiro deles e o mais utilizado são as licitações exclusivas para a pequena empresa. Licitações de até R$80 mil devem ser feitas exclusivamente para pequenas empresas. Esse é o principal dispositivo que está sendo mais aplicado. Cotas para pequenas empresas. Em grandes licitações de bens e serviços divisíveis, é obrigatório que o ente público retire uma cota, separe uma cota de até 25% do total para que só pequenas empresas participem dessa licitação específica, dessa cota específica. Outro ponto muito importante, subcontratações. Até 30% de grandes licitações em que seja possível haver subcontratações, como por exemplo obras, é obrigatório que o edital preveja o percentual de subcontratação que vai ser realizada junto a pequenas empresas. Então esse também é outro dispositivo muito importante da lei, tem que ser mais usado, não há muitos casos de uso desse dispositivo. Outro ponto muito importante, muitas vezes, em milhares de vezes, a pequena empresa era alijada de um processo de licitação porque logo no seu início ela não tinha regularidade fiscal. Agora ela só é obrigada a apresentar a regularidade fiscal ao final da licitação, se ela vier a vencer. Então ela ganha um prazo e ainda ganha mais 5 dias úteis, 5 dias ao final, prorrogáveis por mais 5, para que ela corra atrás da sua regularidade fiscal, a emissão de alguma certidão, mas enfim, ela ganha todo o processo licitatório para procurar regularizar a sua situação fiscal e apresentar certidões negativas ao final da licitação. Outro ponto importante é o empate ficto, é o último ponto que a gente vai comentar aqui, é o empate ficto. Pequenas empresas que percam uma licitação, ou seja, apresentem um preço maior do que a grande empresa vencedora, se é uma pequena empresa vencedora, o que a lei quis já foi extremamente alcançado, a pequena empresa venceu a licitação. Se uma grande empresa vence a licitação e a pequena empresa oferece um preço até 10% superior, essa pequena empresa passa a ter o direito de cobrir o preço da grande. Se ela der R$1 a menos do preço da grande, ela vence a licitação. Então tem uma etapa a mais, deve haver uma etapa a mais em todas as licitações, que é a consulta para a pequena empresa que ficou em segundo lugar na licitação ou para as pequenas empresas que ficaram no intervalo de até 10% de preço a mais, pela ordem de preço, para que ela cubra o preço da grande empresa que venceu a licitação. Se for um pregão, vale frisar que esse intervalo deve ser de 5%, nos casos de pregão presencial ou eletrônico. Enfim, esses são os grandes dispositivos da lei geral no que toca ao uso do poder de compras. Milhares de municípios já fazem isso, o governo federal já faz, alguns governos estaduais já fazem. É importante que todos façam cada vez mais, porque esse é um mecanismo que vai distribuir economicamente. Tem condições, já faz isso, bilhões de reais que eram remetidos para grandes empresas, para grandes centros, passam a ser pulverizados para as empresas locais
e isso propicia desenvolvimento econômico local. Isso ajuda no desenvolvimento econômico local e passa a ser uma ferramenta importantíssima de desenvolvimento econômico local, com o reforço de que é uma obrigação legal de todos os gestores públicos envolvidos com planejamento e execução de licitações. Obrigado pela visita. Se você gostou do nosso videocast, dê um joinha aqui. Se você gostou muito, não deixe de assinar o nosso canal no YouTube, o endereço está aqui embaixo. Se você quiser mandar alguma pauta, alguma sugestão, alguma ideia de entrevista, entre no nosso perfil, na nossa página no Facebook, Sebrae no Desenvolvimento Territorial, o endereço também está aqui, e mande lá a sua sugestão. E lembre-se sempre, se é desenvolvimento, é prioridade do Sebrae.